Hoje mergulharemos na Bíblia para conhecer a trágica história de Tamar, a filha do rei Davi. Tamar não era apenas uma princesa qualquer, ela era bondosa, inteligente e muito bonita. Vivendo no palácio, ela tinha tudo o que poderia desejar. Mas isso não significava que estivesse a salvo do mal. O que você está prestes a descobrir é a narrativa mais chocante da Bíblia que poucos conhecem. Um crime dentro do Palácio Real que destruiu uma dinastia inteira. Fique até o final, porque o que aconteceu depois mudará para sempre sua perspectiva sobre poder, família e justiça. Esta narrativa é crucial porque desmascara o padrão de abuso de poder e a vulnerabilidade da vítima. Um fenômeno que ecoa através da história e continua dolorosamente relevante hoje. Ela demonstra como a negligência de líderes diante da injustiça corrói não apenas a vítima, mas todo o tecido social, perpetuando ciclos de trauma e violência. Em sociedades patriarcais antigas, a invisibilidade de crimes contra mulheres da realeza era a norma, muitas vezes justificando-se para preservar a honra da família ou do reino. O relato bíblico de Tamar se destaca exatamente por sua brutal honestidade, desafiando essa norma e expondo a realidade nua e crua do abuso sem rodeios ou idealizações. A túnica de mangas compridas que Tamar vestia não era mera vestimenta. Era um símbolo legal e social irrefutável de sua virgindade real e seu status intocado. A maneira como ela foi despojada dela e posteriormente a sua destruição não significou apenas um ato de violência física, mas uma anulação pública de sua identidade, de sua dignidade e de qualquer futuro que ela pudesse ter como mulher da realeza. Essa túnica era sua prova perante a sociedade. A destruição dela era a destruição de sua essência. No meio de tantos irmãos e irmãs, foi a perigosa obsessão de seu meio-irmão, Amnon, que selaria o destino de Tamar de uma forma que ninguém poderia ter previsto. Amnon não agiu por um impulso momentâneo. Sua obsessão por Tamar deu origem a um plano meticuloso e cruel, típico de predadores que calculam cada passo para isolar e subjugar suas vítimas. Ele explorou sua posição de primogênito e a autoridade paterna do rei Davi de forma ardilosa. Ao simular uma doença grave, Amnon criou a condição perfeita. Manipulou seu pai para que Tamar, e não qualquer outra serva ou irmã, fosse pessoalmente cuidar dele. Essa escolha não foi aleatória. Foi a estratégia para isolar a vítima em um ambiente controlado, os aposentos privados de Amnon, onde não haveria testemunhas ou interferências. Tamar chegou ao quarto de Amnon, ainda vestindo sua túnica real, imbuída de uma inocência e um senso de dever fraterno. Ela não suspeitava que estava entrando em uma armadilha cuidadosamente montada. Com suas próprias mãos, ela preparou uma refeição. Sua intenção pura e altruísta de ajudar um irmão supostamente doente. A virada ocorreu quando Amnon, com uma nova exigência, pediu que Tamar levasse a comida diretamente ao seu quarto, insistindo em ser alimentado por ela. Foi nesse momento de proximidade forçada que ele revelou suas verdadeiras e perversas intenções, ignorando completamente os apelos desesperados de Tamar e sua oferta de uma alternativa legal através do casamento, que Amnon rejeitou sumariamente, pois seu objetivo não era uma união legítima, mas a dominação e a violação. Após o ato hediondo, a luxúria de Amnon não apenas desapareceu, mas se transformou em uma repulsa fria e cruel. Ele não apenas a forçou, mas a expulsou publicamente de seus aposentos, um ato calculado para maximizar a humilhação e apagar a evidência de seu crime. Em choque e desespero, incapaz de reagir, Tamar foi literalmente expulsa por um servo. A imagem de Tamar rasgando sua túnica real e espalhando cinzas sobre a cabeça. Sinais universais de luto profundo
e vergonha avassaladora. Sela a total destruição de sua dignidade. Despida de seu status e traída por seu próprio sangue, Tamar viu seu futuro transformado em um vazio de trauma e desonra. No auge de sua devastação, a única pessoa a quem Tamar pôde recorrer foi seu irmão Absalão. Ao saber da atrocidade cometida por Amnon, a fúria de Absalão foi ardente e incontrolável. No entanto, sua raiva não foi expressa em um escândalo público imediato. Pelo contrário, Absalão escolheu um caminho de silêncio calculado e determinado, o que é um indício de sua astúcia e de seu plano de longo prazo. Enquanto isso, o rei Davi, embora informado do crime de Amnon, ficou paralisado por uma ira impotente. Sua inação revela um conflito devastador entre o amor por seus filhos e a exigência de justiça divina e legal. Amnon era seu primogênito e herdeiro direto do trono. Puni-lo seria um ato com graves precedentes e um escândalo público que poderia fragilizar a estabilidade do reino. Essa omissão de Davi enviou uma mensagem devastadora. A proteção da reputação e da linhagem real importava mais do que a justiça para a vítima. A inação de Davi solidificou em Absalão a convicção de que sua irmã jamais receberia a justiça devida. Foi então que ele tomou uma decisão fria e implacável. Se seu pai não agiria, ele mesmo restauraria a honra de Tamar. Absalão não agiu por impulso. Ele planejou meticulosamente sua vingança, esperando 2 longos anos, não por paciência, mas por estratégia. A tosquia das ovelhas era um evento de grande celebração e alegria, o cenário perfeito para sua vingança. Ele enviou convites calorosos a todos os seus irmãos, incluindo Amnon, criando uma ilusão de reconciliação. Mas por trás da fachada de festa, Absalão deu ordens rigorosas e inequívocas a seus servos. Quando Amnon estiver embriagado e alegre por causa do vinho, e eu der o sinal, matem-no. Não hesitem. Eu sou quem ordenou. Chegado o momento do banquete, a alegria foi abruptamente silenciada. Ao sinal de Absalão, seus servos atacaram Amnon com uma determinação brutal e letal, que não deixou chance de reação. A cena mergulhou no caos. Os irmãos testemunharam o impensável: o assassinato de seu próprio irmão diante de seus olhos. Paralisados entre a incredulidade e o instinto de sobrevivência, tomados pelo medo e pela confusão, fugiram desesperadamente de volta a Jerusalém para levar a Davi a notícia mais devastadora. A morte de Amnon não foi um simples homicídio, foi o desmantelamento da estrutura sucessória do reino. O primogênito morto, o segundo na linha exilado, e a família real irreparavelmente destruída por uma crise de legitimidade e de moralidade. Quanto à pobre Tamar, a história bíblica, após o terrível evento, silencia-se sobre seu destino. Presume-se que ela permaneceu sob a proteção de Absalão até a morte dele, mas sem registro de casamento ou filhos. Essa ausência de um final feliz ou de uma nova vida é eloquente. Ela permaneceu uma figura sombria, assombrada pelo trauma de seu passado, invisibilizada por um sistema que a descartou após a violência. O silêncio histórico sobre seu fim é talvez o maior grito de sua história. Esta narrativa atemporal nos oferece verdades transformadoras e desconfortáveis. Para líderes e autoridades, o silêncio diante da injustiça não é neutralidade, é cumplicidade. A inação de Davi custou-lhe não apenas um filho, mas a unidade de sua família e a estabilidade de seu reino. Sua paz temporária levou a uma guerra fratricida e à quase queda de sua dinastia. Para famílias, o medo de quebrar a família ao expor o abuso é uma falácia perigosa. A família já está quebrada quando abriga e protege um abusador ou quando silencia a vítima.
A verdadeira integridade familiar exige coragem para confrontar a verdade. Para vítimas, a história de Tamar prova que Deus não esquece os oprimidos. Sua dor e sua história foram eternamente preservadas nas Escrituras, não como um conto de vergonha, mas como um testemunho irrefutável contra a injustiça. Seu sofrimento não foi em vão, e sua voz, mesmo silenciosa na história, ressoa como um grito por justiça. Para a sociedade, quando os sistemas de justiça falham em proteger os vulneráveis e responsabilizar os agressores, a vingança privada se torna uma consequência quase inevitável, perpetuando ciclos de violência e destruição. A tragédia de Amnon e Absalão é um reflexo direto da falha institucional. Não existe neutralidade moral em situações de abuso. Você escolhe proteger a vítima ou o agressor. Não há meio termo. A verdadeira justiça vai além da vingança. Ela exige a proteção imediata da vítima, a responsabilização plena do agressor, a modificação dos sistemas que permitiram o abuso e a promoção de cura e restauração para a comunidade afetada. Se você é um líder, sua responsabilidade primordial é proteger os vulneráveis, não a sua reputação. Se você foi ferido, sua dor é válida e real. O silêncio dos outros não a diminui. Se você testemunhou injustiça, sua voz tem o poder de ser a diferença entre alguém encontrar justiça ou permanecer na sombra. A história de Tamar nos adverte que algumas feridas são profundas demais para serem ignoradas, e algumas injustiças grandes demais para serem esquecidas. Se esta história tocou você profundamente, compartilhe-a para que mais pessoas conheçam esta verdade essencial. Deixe nos comentários qual aspecto desta história mais te impactou e como você acredita que podemos aplicar essas lições em nosso mundo hoje. Obrigado por assistir esse vídeo. Se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative o sininho das notificações para ser avisado sobre nossos próximos vídeos. Até o próximo.